Ok, bom dia. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso seminário e nessa sessão da manhã eu pensei em dar notícia, né, aos colegas dos investimentos que nós temos feito para melhorar, né, o que as pessoas chamam de governança, né, do Instituto, da rede, e também algumas novidades, vamos dizer assim, que nós pensamos fazer para ter mais visibilidade, né, para a rede ter maior visibilidade. E são basicamente... Bom, eu também tenho que dizer que a mesa das 18 horas foi cancelada por falta dos palestrantes, né, que cancelaram a vinda. Então, vai ter a festa só, né, que não é aqui também, é lá na nova sede do INEAC. Então, a festa vai começar mais cedo, à luz do dia, de modo que dá uma sensação assim mais lúdica, vamos dizer assim, né, a nossa despedida. Então, vai haver a sessão do grupo de trabalho, né, os grupos de trabalho que quiserem e puderem se reunir, e depois dessa sessão a gente faz aqui, porque aqui vai ter uma atividade da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação, que é uma atividade, inclusive, que o Fábio vai participar, porque ele é do Comitê de Ética, né? Aliás, se alguém quiser assistir a esse evento da tarde, é um evento interessante, porque são as comissões de ética da universidade que vão falar. Luiz, que gosta dessas coisas e tal, capaz de se interessar. E aí, quando terminar essa atividade da PROP, a gente volta para cá só para dar um fecho, né, no seminário, fazer um encerramento. Se alguém quiser sugerir alguma coisa, né, já depois dessas conversas todas que nós tivemos, pode fazer essas sugestões, né, que nós vamos registrar. E depois, então, nos encaminhamos lá para o lugar da festa. Então, são 4 itens que eu pensei em discutir. São questões referentes ao melhoramento do site, né, fazer um redesign do site. O programa de gestão financeira que nós compramos, né, a padronização das informações, né, no currículo Lattes, a Priscila falar um pouco sobre isso, e o Claudinho falar sobre uma coisa que ele já tinha mencionado, né, anteriormente, sobre os projetos dele para esse estúdio, né, que ele está fazendo lá no NEPEAC. Então, essa que é a... Vamos começar por quê? Pela Virgínia. Você começa com o negócio lá do sistema, né? E aí, depois, o companheiro combativo do site pode vir para cá, pegar uma cadeira também. E só falta o Claudinho. Ah, está aqui o Claudinho. Tá bom. Pega uma cadeirinha também. Então, vamos lá. Vamos começar com a programação, com o sistema, para ela explicar mais ou menos o que é isso. Isso aí é o seguinte, só para fazer uma introdução, quando eu estava de pró-reitor, apareceu um sujeito lá, né, que tinha um programa, né, de gestão de projetos de pesquisa, né? Oi? Ah lá, ela vai falar aqui, pronto. Bom? Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Virgínia, eu trabalho com o professor Cante, administrando os projetos que ele coordena. E
A gente vai apresentar aqui alguns detalhes desse programa, porque, como ele iniciou aqui, ele disse que ele era pró-reitor e uma pessoa foi apresentar um programa que tinha sido desenvolvido para os cursos de medicina da USP, Campinas, da Universidade de Campinas. Então, era um programa que controlava financeiramente projetos nessa área, né, da medicina, e ele fez uma apresentação e a gente achou bastante interessante, porque é um programa bastante complexo, um programa completo, inclusive, e a gente começou, né, contratou o programa, e, enfim, a gente está com ele há 4 meses já, a gente está fazendo uma implantação do programa. A gente iniciou colocando todos os dados dos 300 e poucos pesquisadores que fazem parte da rede do INCT, INEAC, dados, nome, CPF, endereço, enfim, ele pede assim, uma série de dados dos pesquisadores, a gente já inseriu tudo. Depois ele tem uma segunda etapa que a gente tem que colocar os valores de cada subprojeto, e a gente já está na fase, assim, já fechou, né, toda a inclusão de dados, e a gente agora a gente está começando a fazer alguns testes para poder liberar para os pesquisadores, porque ele tem um sistema via web que dá oportunidade do pesquisador visualizar o seu projeto individualmente. Então, ele vai abrir na web, ele vai ter um extrato, ele vai conseguir ver o que ele tem nas rubricas, ele vai conseguir fazer solicitações por ali. Enfim, é um programa bastante interessante, e a gente está agora na fase de troca de informação com a pessoa, né, a pessoa da empresa, para a gente poder disponibilizar isso para os pesquisadores. Mas antes, eu queria só dar uma palavrinha, falar sobre a prestação de contas do INCT e INEAC na primeira fase, da primeira edição, que a gente entregou em março para o CNPq, via online, e entregamos para a FAPERJ essa pequena... eu botei aqui para ilustrar, porque até uma homenagem aqui ao nosso amigo aqui, Lúcio, porque faz a logística de entrega do... A FAPERJ, embora ela tenha um sistema que a gente tenha que entrar com os dados para prestar contas, ela ainda cobra os papéis, né, os documentos e tal. Então, o INCT e INEAC, primeira edição, foram cerca de 5.000 itens, e, enfim, isso aí... Então, a gente fez a entrega em 29 de abril, e o relatório técnico já foi aceito, já está ok o relatório técnico pela FAPERJ. O CNPq ainda não se manifestou quanto à análise, né, da prestação de contas, tanto financeira quanto técnica, em termos de relatório, mas a FAPERJ já deu ok para o relatório, e estamos aguardando o ok do financeiro, que é uma coisa que eu acredito que vai demorar um pouquinho. Mas, assim, eu queria só ressaltar a dificuldade, né, as dores e as alegrias que a gente teve em fazer essa prestação de contas. A gente levou 6 meses só organizando o papel. Por quê? Porque, mesmo o CNPq, a gente tendo que escanear e mandar online, a gente tem que guardar esses papéis por 20 anos. E toda a comprovação de passagem diária, a gente tinha que colocar um comprovante, o que a pessoa foi fazer. Então, assim, ela pegou uma diária, foi fazer campo, só que o coordenador tinha que dar
uma declaração que aquela diária foi para fazer o campo no local tal, não sei o quê. Então, a coisa foi assim, foi se sofisticando, porque quando a gente começou em 2008, o edital veio pelo CNPq. Só que, quando eles liberaram o recurso, foi dividido, FAPERJ e CNPq. E, na hora da prestação de contas, cada instituição de fomento tinha a sua exigência de prestação de contas. Então, a gente teve que fazer 2 prestações de contas, uma para o CNPq e outra para a FAPERJ. E aí a gente teve muita dificuldade, porque, no meio desse tempo, de 2008 até 2016, a gente teve uma renovação, e, com essa renovação, houve também algumas exigências que a gente acabou tendo que pegar essas exigências e jogar lá para trás, para poder fechar uma prestação de contas só, porque eles não permitiam a gente fazer prestações de contas parciais. Então, o que aconteceu? No início, eles não precisavam de declaração para trabalho de campo. No final, a gente já precisava de uma declaração para aquela diária que saiu para trabalho de campo. Então, a gente tinha que pegar coisa de 2009, rever coisas de 2009, para ver o que o sujeito fez e tal. Então, a gente começou a pedir para as pessoas, claro, passou muito tempo, já não lembrava. A gente ia no currículo Lattes para ver se tinha alguma menção, alguma coisa que eles... A gente também não conseguia essa informação. Então, foi realmente assim, muito exaustivo essa procura, né, por... Então, o que aconteceu? Kant, a gente... colocou essa dificuldade toda para ele, a gente levou 6 meses direto, assim, a papelada. Kant nem chegava, ele olhava assim e saía, porque não tinha condição. A gente praticamente a gente se fechou, a equipe se fechou, a gente não atendia mais ninguém, porque para dar conta do prazo, e a gente conseguiu entregar no prazo, sem atrasos, enfim. Aí, nessa nova edição, a gente fez algumas regras, que o Kant já deu ok, a gente já, inclusive, disponibilizou para os pesquisadores, os coordenadores de subprojetos. Então, eu queria só assim, enfatizar que a gente parece um trabalho assim, a gente fica, cobrando, mas assim, é importante. Eu sei que todos os coordenadores eles são assim, super entendem, compreendem a nossa... A gente fica até um pouco chato, mas, assim, para a gente não ter lá na frente, porque essa segunda edição é o dobro de recursos, e é o triplo de pesquisadores. A gente cresceu muito. A gente saiu de 180 pesquisadores, estamos com 300 e poucos pesquisadores na rede. Então, vai ser o triplo assim, de papel, de informação, enfim. Então, eu queria só colocar isso, e mostrar um pouquinho a cara do programa. Bota lá no... Ele tem 2 interfaces. Uma é a parte que a gente entra com os dados, e a outra é via web. Bota lá no... E é muito fácil assim, acessar. Tem um link, um endereço, que vocês vão receber, os coordenadores de subprojetos vão receber esse endereço. Esse endereço abre essa tela, e essa tela, você só vai entrar com o seu CPF e uma senha, que você mesmo vai cadastrar, normal, e aí ela explode aqui bota lá, num extrato. Não sei se está dando para ver. Olha lá, as rubricas, os valores, as entradas, Eu não estou enxergando muito bem, não. Olha lá, serviço, o custeio, capital a gente ainda não tem, não recebemos capital, é só pela FAPERJ, o CNPq não disponibilizou capital, só custeio. Então, assim, o pesquisador ele vai olhar essa tela, e isso aqui é interativo, ele vai entrar, por aqui ele pode solicitar diária, passagem.
Então, uma comunicação individual, o pesquisador com a administração. Tá? Então, assim, cada pesquisador vai ter o seu acesso restrito, seguro, não vai conseguir misturar com o de outros pesquisadores. Então, essa é uma coisa muito individual. Então, a gente está nesse tempo de testar isso e já enviar para vocês, para vocês começarem a testar e ter um feedback, né, para a gente poder agilizar. E aí, o que mais? Então, é isso. É isso aí. Vão ter movimentos. Sim, até meados de dezembro, né, Josi? Eu acho que dá para... a gente já ia liberar agora antes do seminário, mas aí a gente preferiu esperar um pouquinho. Eu acho que até 15 de dezembro a gente libera, porque a gente já vai fazer um ano de projeto, né? E a gente já está organizando para fazer uma prestação de contas parcial. Então, a gente vai fechar as prestações de contas agora, porque, como são mais 4 anos, até 2020, eu pretendo fechar anualmente as prestações de contas, para depois a gente só juntar e, né, fechar aquelas pendências que geralmente ocorrem e tal. E é isso, assim, não tem mais nada muito... Quer falar alguma coisa? Bom, então, todo mundo mais ou menos entendeu, né? Quer dizer, nós tivemos muita dificuldade para fechar essa prestação de contas por causa desse, né, prazo estendido, né, que houve, né, e as mudanças nas diferentes regras que se aplicaram aos INCTs, né, tanto pelo CNPq quanto pela FAPERJ, inclusive porque as agências nunca tinham lidado, né, com esse tipo de instituto, esse tipo de programa é novo, né, para eles, então eles começaram também a fazer uma opção de experimentos, vamos dizer assim, com a gente. E, por causa disso, então, eu resolvi, né, que a gente devia investir, né, o comitê gestor aprovou, que a gente devia investir na organização disso aí, para não dar esse trabalho. Esse sistema também ele permite que você já coloque o recibo na hora que você gasta o dinheiro, que você já digitaliza, né, o recibo. Então, isso também vai facilitar muito a produção de papel, porque depois, se precisar, como na FAPERJ precisa apresentar o papel, é só imprimir, né, porque não tem que pedir para o pesquisador para ele trazer, não sei o quê. E, se não tiver ali, também o camarada não pode usar enquanto ele não botar o recibo, né, do que ele comprou, etc., a nota fiscal, ele não pode usar outro, né? Então, evidentemente que tudo isso se o dinheiro aparecer, não é isso? Porque se o dinheiro não aparecer, não apareceu, e aí, mas eu não posso, né, em sã consciência, eu não posso ficar, né, como dizem os americanos, né, prepare-se para o pior e espere o melhor, não é isso? Quer dizer, hope for the best, prepare for the worst. Então, é isso que eu estou fazendo, estou me preparando, né, para isso. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma questão sobre esse assunto das prestações de contas? Não. Ok, então, vamos falar sobre o CVLAT, né, sobre a padronização do CVLAT. A Priscila... Vai trocar de lugar. Ela vai trocar de lugar. Então, pronto. Ô, Josi, dá lugar aí para a Priscila. Bom, esse negócio da padronização do CVLAT também foi o seguinte. Para a gente ter maior visibilidade da rede, né, uma das coisas importantes é você, quando você preenche o CVLAT, o projeto de pesquisa, você ter as pessoas que estão trabalhando no projeto de pesquisa. Isso é outro inferno, você, né, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não lembra mais quem é que estava, porque é um grupo de pessoas, né, tem uns que estão no projeto, tem outros que estão no outro, sei o quê. Então, a ideia dessa padronização é ter uma atualização bastante completa, né, e atualizada, né, vamos dizer,
contemporânea desses vários projetos e das pessoas que estão participando, né, de cada grupo, etc. Além disso, tem uma padronização vamos dizer assim, da literalidade do projeto, né, o que ele é, né, porque cada um lançava isso de um jeito diferente e tal. Então, foi necessário fazer esse trabalho que aí a Priscila vai explicar. Bom dia a todos. Quem ainda não me conheceu diretamente, mas eu acredito que por e-mail a gente já tenha se comunicado algumas vezes, né? Eu sou a Priscila Tavares, fui aluna da UF, do curso de Antropologia, do mestrado e do doutorado, e tenho alguma experiência na elaboração de currículos e na plataforma Sucupira. Venho assessorando alguns programas de pós-graduação aqui na UF, também na UERJ, visando facilitar, de certa forma, a vida acadêmica desses programas de pesquisa. E, como o professor Kant aqui já mencionou, e também a Virgínia, esse trabalho surgiu de uma dificuldade enorme, né, da prestação de contas dos recursos que o INEAC recebeu. E, especialmente, diante da ausência, né, de informações no Lattes desses pesquisadores e do envio dessa documentação, né, como às vezes tinha caso, né, da passagem aérea ter sido enviada, mas aquela informação não tinha sido comprovada, não tinha sido registrada no Lattes desse pesquisador, e, em alguns casos, sequer havia o registro da participação do pesquisador no INEAC. Então, esse trabalho foi bastante intensivo, e ele vem sendo realizado desde julho desse ano, né, numa tentativa assim, bem exaustiva, né, de cobrança dos pesquisadores, tentando mostrar a necessidade, né, de atualização do currículo e de registro dessas informações. Bom, então, o nosso trabalho ele foi realizado em algumas vertentes, né? Inicialmente foram realizadas 2 oficinas Lattes para os pesquisadores do INEAC, não apenas os coordenadores dos projetos, mas também orientandos e alunos vinculados, né, a esses projetos e subprojetos. Essa oficina ela foi realizada no próprio Instituto, tá? Vou falar um pouquinho dela depois. Numa segunda etapa, um outro trabalho mais interno de levantamento dessas informações dos projetos, né? Por exemplo, projeto sem resumo, sem discriminação dos participantes, enfim, quais eram os orientandos, né? Isso tudo foi um trabalho assim, também de grande desafio, né? Porque esses registros, em alguns casos, eles eram ausentes ou bastante incompletos. Um terceiro momento, né, desse trabalho da padronização, né, desses currículos correspondeu a esse processo mesmo de atualização, né, e cadastro no Lattes dos pesquisadores dessas informações, né? Quer dizer, a atuação, um cadastramento, né, da atuação profissional do pesquisador no INEAC, os projetos de pesquisa que ele participava e que ele desenvolvia, quais eram as equipes que integravam esses projetos, enfim, um trabalho mais direto com os coordenadores desses subprojetos, tá? E tudo isso culminou, né, na elaboração de um modelo de relatório, visando facilitar agora as próximas prestações de conta do INEAC, né? Quer dizer, atuando aí juntamente com a implementação desse sistema de gestão que a Virgínia já falou para vocês. Bom, então, a oficina Lattes, né, ela foi realizada em abril e uma em maio, né? E, de fato, ela apresentou, né, aos pesquisadores o passo a passo do preenchimento do currículo Lattes. Quer dizer,
como lançar essa informação de maneira adequada, né? Ajustar as informações que estavam ali lançadas, mas de maneira relativamente inadequada, complementar as informações. Tá? E essa oficina ela foi acompanhada diretamente pelos pesquisadores. Foi disponibilizado, né, a rede Wi-Fi para que cada pesquisador pudesse, no seu Lattes, ir identificando esses menus e acompanhando, né, para que pudesse, de fato, conhecer melhor essa plataforma e como preencher da melhor maneira possível. Em relação ao acesso a essas informações, né, para elaboração dessa padronização dos currículos dos pesquisadores, esse processo de levantamento de dados assim, foi uma parceria assim, fundamental com a Virgínia, com a Lucia e também com a Sônia, encaminhando os relatórios, os formulários enviados às plataformas de financiamento, para que a gente pudesse ali buscar, de fato, qual foi a informação, né, sobre aquele projeto que foi registrada na instituição. Porque o que acontecia era que, às vezes, um pesquisador, às vezes, meio que na pressa, preenchia um resumo do projeto, aí o seu orientando, às vezes, copiava aquela informação. Mas, no INEAC, tinha um outro registro, no currículo, às vezes, né, do coordenador, tinha um outro, enfim. Acabava que cada um tinha uma informação e você não sabia qual era a informação institucionalmente cadastrada, registrada. Né? Então, a gente fez esse trabalho de padronização, considerando não apenas esse projeto atual, né, mas também o projeto anterior, que já teve a prestação de contas. Então, a gente buscou essas informações desde fevereiro de 2009 até abril de 2016, foi quando encerrou o projeto anterior, e iniciamos o registro, né, a padronização desses currículos, dos projetos que iniciaram em janeiro desse ano. Tá? Então, foi um trabalho também mais interno e de muita parceria e, enfim, busca de informações. Né? Essas informações foram avaliadas, né? Foram verificadas pelo professor Kant e também os demais coordenadores, de modo a atualizar essas informações e produção de uma versão oficial, né, para esses documentos. Então, foi encaminhado em e-mails individuais a cada um dos coordenadores dos subprojetos, para que eles avaliassem aquela documentação, complementassem, por exemplo, as suas equipes, os seus orientandos, as instituições parceiras, as produções que eram realizadas em cada um desses subprojetos. Então, foi um trabalho assim, que a gente deu um prazo assim, de 30 dias, mas é claro que a gente, na maioria das vezes, os pesquisadores até acataram esse prazo e foi assim, até bastante receptivo, mas a gente estendeu um pouquinho, mas de modo que a gente pudesse atender a todos. Né? Posteriormente a esse trabalho de padronização, tivemos um trabalho mais próximo a cada um desses coordenadores, tratando individualmente do Lattes de cada um deles. Então, assim, em alguns casos, os pesquisadores encaminharam as suas senhas, né, e foi feita uma avaliação desses currículos, né, tentando assim, ajustar alguma informação que não tivesse assim, preenchida adequadamente, que pudesse ser melhorada, dar uma visibilidade maior, né, àquilo que o pesquisador vem fazendo. Então, a gente foi trabalhando em cada um desses currículos. Né? Inicialmente, esse trabalho foi feito no currículo dos 30 coordenadores dos subprojetos. Tá? Então, assim, a gente avaliava esse currículo, encaminhava para o pesquisador, ele dava o aval, né, diante daquelas correções, né, ou não, complementava, e a gente ia corrigindo. Tudo feito online, né, para facilitar, né, essa comunicação. E, no caso assim, de alguns pesquisadores que, de fato, tinham esse interesse em compartilhar com o seu grupo de pesquisa, quer dizer, como fazer o Lattes e como divulgar, né, e registrar essas informações, a gente também realizou oficinas individuais para os grupos, né, dos coordenadores. Tá? Então, eu realizei aqui na UF 2 oficinas
para outro pesquisador. Também fui à casa de alguns outros pesquisadores ajudar, por exemplo, a localizar as informações para registrar no currículo. Enfim, foi um acompanhamento bem de perto, tá, para poder chegar, né, a esse registro da produção dos projetos de pesquisa no currículo dos professores. Então, após todo esse trabalho, né, vem sendo realizado aí desde julho, a gente elaborou um modelo de relatório de acompanhamento para esses projetos, tá, que futuramente deverá ser enviado a cada um dos coordenadores, para facilitar, né, esse registro e esse acompanhamento do que vem sendo feito, que é fundamental para a prestação de contas e, consequentemente, para a obtenção de novos recursos, né? Não adianta ter o recurso agora e não conseguir a renovação depois. Claro que já diante do risco de nenhum desse recurso chegar. Então, assim, temos uma avaliação bastante positiva. Dos 30 pesquisadores, 28 deles já têm lattes com a informação padronizada, com o registro de que ele pertence ao INEAC, de que ele desenvolve um projeto de pesquisa com financiamento desse instituto, com orientandos, com produções, com outras instituições participantes, né, o resumo daquele projeto, com o objetivo. Enfim, foi um trabalho árduo, mas que tivemos um sucesso, né? Então, foi registrado ali, por exemplo, as datas de início desses projetos, que até isso a gente tinha incompatibilidades. Às vezes, o aluno registrava uma data, o professor tinha outra, no INEAC tinha uma outra data, enfim. Então, inclusive, datas foram padronizadas, as linhas de pesquisa que esses projetos são desenvolvidos no INEAC. Né, temos 3 linhas de pesquisa e cada pesquisador está agora devidamente associado a uma linha de pesquisa e a sua equipe também. Tá? Enfim, as instituições de financiamento, as produções. E, então, assim, foram esses 2 períodos, né, de registro de informação, de busca de informação, de fevereiro de 2009 a abril de 2016. Então, foram 27 pesquisadores, com 35 subprojetos e 23 instituições participantes. E agora, no projeto atual, né, iniciado em janeiro de 2017, nós já contamos aí com 28, né, pesquisadores, que eu estou me referindo aos coordenadores desses subprojetos, né, com 29 projetos desenvolvidos e 22 instituições participantes, não só nacionais, mas também instituições estrangeiras. Então, a importância, né, gostaria de ressaltar a importância da atualização e do preenchimento do currículo Lattes como uma ferramenta não só de registro da vida acadêmica, mas também possibilitadora da prestação de recursos, né, e de visibilidade, de publicidade dessas produções, dessa atuação desses pesquisadores, né, que é fundamental para que o trabalho, né, da Virgínia e na prestação de contas também seja um trabalho de sucesso, né? Então, é algo que depende, né, esse trabalho foi feito até agora, né, ele se encerra agora no período de dezembro, mas a necessidade de continuidade, né, na atualização, nesse hábito, né, do lançamento, do registro das informações é fundamental. Okay? É isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção também é o seguinte, quer dizer, nós fizemos isso com os coordenadores dos projetos, certo? Porque, evidentemente, seria muito caro, né, fazer isso com todas as pessoas, 300 integrantes. Mas todo mundo tem que pedir para os seus, né, para as pessoas que trabalham no projeto para padronizarem essa parte do currículo, né, deles,
de acordo com o que o coordenador fez, né? Então, isso aí é muito importante também, porque replica, né, para toda a equipe essa padronização, né? Então, eu insisto, né, para que os coordenadores, vamos dizer, estimulem, né, os seus colaboradores a realizar a mesma padronização que foi feita no seu currículo. E nós vamos fazer uma atualização anual disso, né? Vamos cobrar anualmente essa atualização para aqueles que, né, fazem parte do projeto, né? Também sempre com os coordenadores, porque a gente não tem perna para fazer com todo mundo. Então, faz com os 30 coordenadores, mas esperando que isso se multiplique pelos colaboradores todos, né, da rede. Bom, então, a próxima questão é sobre o site. Pois não? Bom dia a todos. Queria enfatizar uma questão a partir da fala da Priscila, né, que tem a ver também com a importância dessa atualização que ela fez e que é importante que a gente mantenha também para a elaboração do relatório, não já da prestação de contas, né, mas do relatório ou dos relatórios, né, técnicos de conteúdo, né, das atividades do INEAC. Porque ao longo desse tempo, né, a gente teve diferentes pedidos, inclusive, diferentes formulários, formas, né, que foram demandadas, tanto pela FAPERJ quanto pelo CNPq, para a elaboração desses relatórios. Então, algumas vezes eram documentos em Word, com uma série de itens, né, que a gente tinha que preencher, para além da questão mais quantitativa, né, e de numeração da produção, mas também questões em relação à transferência de conhecimento, internacionalização, tabelas, assim, formulários bastante detalhados. Em 2 casos, a gente teve também a questão de reuniões, né, para apresentar esses relatórios em Brasília, também na FAPERJ, né? Mas o último relatório, ele teve mais a formato que ele tem pelo CNPq, porque depois tem o relatório da FAPERJ, que também é diferente, então a gente tem que assim, colocar as informações nos 2 formatos exigidos pelas 2 agências, né? Ele veio no sistema da plataforma Carlos Chagas, né, que é a plataforma onde se registram, de fato, os relatórios de todos os editais, né, do CNPq, o edital universal, todos têm o mesmo formato. E o relatório do NST veio nesse formato também. E nesse formato, na plataforma, a produção dos pesquisadores, ela é importada do currículo Lattes. Então, se os pesquisadores não atualizam, não colocam a produção no Lattes, e hoje eu soube pela Priscila, né, que se não colocam essa informação completa, ou seja, com todos os itens, né, que o Lattes coloca, exige, né, número de páginas, ICBN, resumo, enfim, ela não aparece na plataforma Carlos Chagas. Então, eu não entendia bem por que isso acontecia, mas eu tinha, nos relatórios que vocês me enviavam, uma série de produções que eu não conseguia importar porque o sistema não me dava isso do Lattes. Então, é mais um motivo, né, também para manter isso, porque, assim, aquela coisa, o sistema não permite. Então, o que a gente fez? A gente preencheu com a plataforma com as informações que podíamos importar e fez um relatório paralelo em Word, enumerando e elencando todas as produções de todos os pesquisadores, porque, inclusive, nem todos os pesquisadores apareciam na plataforma Lattes, provavelmente porque não estavam registrados nos projetos, né? Então, ficou um anexo para a plataforma de 100 páginas, mais ou menos, e o outro relatório preenchido na plataforma. Então, acho que realmente isso facilitaria muito, né, manter essa atualização com todas as informações, facilitaria muito não só o trabalho meu e da equipe, né, que me ajuda a elaborar os relatórios, mas também de vocês, para não ter que me mandar também os relatórios parciais dos subprojetos, né? Então, também nesse sentido, eu queria enfatizar a importância, né, dessa atualização. Claro, e lembrando... Oi, Ronaldo. Ronaldo quer falar alguma coisa? Oi?
Só ia dizer o seguinte, lembrando sempre que vamos dizer, nós todos, com o INEAC ou sem INEAC, vivemos de relatórios e prestações de contas, né? Quer dizer, é isso que a gente... Às vezes eu acho que a gente mais faz isso do que pesquisar mesmo no duro, né? Então, faz relatório, prestação de contas, sei o quê. Então, quer dizer, que essa automação, né? Tanto essa padronização do Lattes, dos coordenadores, e que eu estou, né, insistindo, e ela também aqui, para que seja estendido aos colaboradores também, né? Como a parte da gestão da prestação de contas vai facilitar muito a vida de todo mundo, né? Vai economizar trabalho, né? Diminuir o retrabalho, etc. Então, quer dizer, a gente está sempre falando aqui do ponto de vista do Instituto, mas também do ponto de vista dos pesquisadores, isso é um facilitador, né? Isso não é uma coisa que é só, né, em benefício do Instituto, né? Estou falando isso porque, como eu era pró-reitor, às vezes a gente falava essas coisas assim para as pessoas diziam assim, isso aí é para facilitar o trabalho da PROP, entendeu? Eu não vou fazer nada disso, que é para facilitar. Agora me lembrei disso, né, para fazer esse parêntese, né, que a gente está organizando esse samba todo, mas pensando também na vida dos nossos colegas, né, que, aproveitando o Instituto para usar os recursos do Instituto para facilitar a vida de todo mundo, né, inclusive dos próprios pesquisadores. Pois não, professor Ronaldo? Muito bem, agradeço. Gente, de sua parte. Não, a ideia é só porque é uma pergunta. Porque, como a gente está vinculado também ao programa de pós-graduação, e o programa de pós-graduação tem uma outra estruturação de linha de pesquisa, de projeto de pesquisa, que não é necessariamente a que eu tenho, em particular, no INEAC, mas eu queria saber como é que a gente compatibiliza isso, porque, inclusive, a distribuição dos pesquisadores no INEAC é uma, né, a distribuição dos pesquisadores e alunos, né, no programa é outra, né, e que também, quando a gente é discutido, cobrado, preencher o Lattes de acordo, por conta da plataforma Sucupira, para melhorar a pontuação do programa, tem que dizer que o nosso projeto de pesquisa está vinculado ao projeto de pesquisa cadastrado no programa e na linha de pesquisa do programa. Quer dizer, como é que a gente consegue, quer dizer, não fazer um duplo, né, distribuição dentro do próprio Lattes? Isso aqui é para a plataforma Sucupira, isso aqui é para a plataforma Carlos Chagas, e aí eu acho melhor não fazer nada, porque aí você não tem que preencher coisa alguma, né, fica muito mais fácil levar a vida. Bom, por pouco tempo, né? Fica mais fácil a vida por pouco tempo, porque, em seguida, vai cortar os seus financiamentos todos. Isso que você está falando foi objeto de discussão aqui, né, com a Priscila, e ela vai falar sobre isso. Mas, antes que ela fale, eu quero dizer que nós tivemos várias vezes essa conversa, porque ela colocava, vamos dizer, a produção dos pesquisadores e os pesquisadores dentro da linha de pesquisa dos programas, né? E eu disse que tinha que colocar dentro da linha de pesquisa do INCT. Não é isso? Porque, na hora de prestar conta para o INCT, nós estamos pagando, é o INCT que está pagando, certo? Então, o problema dos programas é problema dos programas. Os programas têm que se virar, contrata a Priscila para resolver o problema, certo? É a minha sugestão, inclusive é essa. Que eu estou falando sério, que eu dei, inclusive, para o PPGA, etc. Você tem que contratar uma pessoa para fazer isso, porque eu não vou ficar fazendo isso pelo programa, não é isso? Quer dizer, nem posso, porque o programa tem muito mais gente do que outras pessoas, etc. E tal. Então, essa questão foi abordada e tal. Vamos ver o que ela diz. Professor, de fato, né, a gente conversou bastante sobre isso, mas, enfim, quando você vai registrar no Lattes o seu projeto de pesquisa, antes do registro do projeto, é necessário fazer o registro no item atuação profissional e a participação, né, a realização de uma atividade em pesquisa e desenvolvimento, que é justamente essa categoria que o Lattes usa, e ali é indicado a linha de pesquisa que
está sendo lançada naquela instituição que você está cadastrando. Por exemplo, você cadastra na UF, dentro da UF, o programa de pós-graduação em antropologia, por exemplo, dentro do programa, a atividade de pesquisa, e aí cita a linha de pesquisa. Em projetos, aí, quando for, de fato, cadastrar aquele projeto de pesquisa, tem que seguir a mesma raiz. Então, por exemplo, Universidade Federal Fluminense, programa de pós-graduação em antropologia. Então, aquele projeto está naquela linha de pesquisa do programa, né? E, então, toda a informação lançada no projeto diretamente vai ser incorporada pelo programa. No caso dos projetos do INEAC, o projeto, a participação, né, do projeto não é desenvolvida dentro do programa de pós-graduação em antropologia. É Universidade Federal Fluminense, PROP, NEPEAC. Então, o que acabou, assim, de fato, tinham vários pesquisadores lançando o INEAC como se fosse a raiz maior, né, do registro, e o que não era. Então, por isso deu tanta confusão, tanto questionamento na organização dos projetos de pesquisa. E aí tem que apagar e fazer de novo, porque não tem como corrigir. Então, por exemplo, os projetos do INEAC têm uma raiz própria, que é diferente da raiz do cadastro dos projetos afiliados ao programa de pós-graduação. Fala ali, fala até o microfone ali. Não, tudo bem. Eu tinha duas questões em relação à última fala dela. Uma é no caso de pesquisadores de outras instituições, que estão ligados a outras instituições, como no meu caso na UNB, daí não tem um vínculo com a PROP, a não ser via o INEAC. Nesse caso, isso que você falou não valeria da mesma maneira. Uma pergunta colada a essa é se, por exemplo, os meus projetos ligados ao INEAC são os mesmos que estão ligados ao programa de pós-graduação. Não há uma maneira de preencher isso uma vez e vincular com os dois? Duas perguntas, então, professor. Duas perguntas. A questão da vinculação não impede, por exemplo, o professor da UNB, mas a participação, o fato de ter um projeto de pesquisa sendo desenvolvido pelo INEAC, abre a necessidade de registro da atuação profissional como pesquisador na UF para que o cadastro do projeto do INEAC fique correto. Então, atuação profissional, PROP, NEPEAC, e ali indicar o nome da linha de pesquisa do projeto. E na UNB faz o registro. O ideal é que, assim, o nome tenha pelo menos uma diferença, né? Porque, de fato, se o nome for o mesmo, tem essa duplicidade. E uma outra questão é que as datas de início e término dos projetos no INEAC correspondem a um período, que não necessariamente é o mesmo período lá do programa de pós-graduação. Então, assim, uma sugestão que eu dou para evitar a duplicidade é colocar projeto, sei lá, fase 1, fase 2, ou versão A e B, ou enfim, né? Põe lá 2 pontos e um subtítulo que diferencie, porque, de fato, o currículo Lattes ele vai exigir por parte do pesquisador que tenha o cadastro daquele projeto no programa de pós-graduação onde ele atua e também no Instituto INEAC, que está afiliado à Universidade Federal Fluminense. Bom, agora, muitos de nós têm bolsas também do CNPq ou de outras instituições. E, às vezes, o projeto, se não é o mesmo, é muito parecido. Bom, eu atuo em 2 programas de pós-graduação na UNB. Também seria interessante, e hoje os projetos são os mesmos que eu desenvolvo na antropologia e no direito, no meu caso lá. Então, em geral, eu não faço diferença no preenchimento. No caso dessa duplicidade de participação em programas de pós-graduação, a recomendação é que o professor ele coordene
um ou dois projetos dentro de uma linha de pesquisa do programa. Quando ele atua em 2 programas ao mesmo tempo, né, isso aí por conta já da plataforma Sucupira e elaboração do relatório das pós-graduações, essa produção ela não é contada nos 2 programas. Então, de uma certa maneira, o pesquisador acaba tendo que optar em qual programa o projeto vai contar mais ou menos. Desculpe, mas é isso quando é na mesma área. Quando não é na mesma área, que é o nosso caso, meu e dele, que nós estamos na antropologia e no direito, e conta a produção inteira no direito e a produção inteira na antropologia. Isso é quando o sujeito tem 2 programas na mesma área nessa área do conhecimento aí que tem negócio, tem um nome assim, entendeu? No nosso caso, não. Então, ele pode fazer isso. Agora, realmente, tem que fazer os 2 lançamentos, etc. Nós temos que entender que, né, esses sistemas não foram feitos para facilitar a vida da gente, que, diferentemente do seu enunciado, né, de que a informática vai... eu vejo que cada mais ela é excludente. Não é isso? Se não souber disso, não tiver um profissional desse negócio para explicar como é que funciona, como é que a gente vai saber isso tudo que ela está falando aqui? Não é isso? É que esse negócio da Lucia, foi fazer o negócio, baixou o negócio, cadê as informações? Sumiram. Né? Não, é porque tem que botar lá para vir aqui, para tal, porque ele já faz o... Mas ninguém avisa isso. Não é? Ninguém avisou a Lucia, nem a mim, de que o relatório do CNPq ia ser assim, que tinha que estar tudo no CVLAT, na plataforma. Ninguém diz isso. Aí você, de repente, se depara com um problema e tem que entregar o relatório, não é isso? Aí ela usou esse artifício. Isso que eu estou chamando são procedimentos de exclusão, não são procedimentos de inclusão, porque, para incluir, tem que informar, não é isso? Tem que dizer claramente, tal, consensualizar, tal, e as pessoas fazem esses sistemas e não consensualizam nada, não é isso? Quer dizer, então, não está incluindo ninguém. Eu só vou esclarecer. Essa escolha, né, não é para o programa em si, mas, por exemplo, qual é o programa principal, né, do seu concurso, por exemplo? Sua vinculação está na antropologia, então, o cadastro do projeto, na raiz principal ali, vai entrar o programa de pós-graduação em antropologia. E abaixo, naquele mesmo menu do projeto, tem ali as instituições que também contam, que vão receber essa informação do projeto. Entendeu? Como eu estou falando, você não vai cadastrar 2 vezes lá em atuação profissional, mas você vai especificar dentro das instituições que participam do projeto que também o programa de pós-graduação, no caso em Direito, está recebendo as informações daquele projeto. Okay? Mas, de fato, o currículo Lattes ele não foi pensado para dar conta dessa flexibilidade, né, de toda essa dinâmica que é a vida acadêmica. Né? Tem uma série de itens ali, por exemplo, que são assustadores, né? Duplicados, por exemplo, palestra, né? Comunicação em eventos, e você tem um menu só para eventos. Quer dizer, o pesquisador vai lançar nos 2, né? Você tem um item para relatório e você tem um item só para relatório de pesquisa. Então, quer dizer, cada vez mais o Lattes vai criando entradas que não facilitam, mas que dificultam ainda mais o seu preenchimento. Né? Então, assim, tem que ter uma certa noção, né, de como fazer essa linkagem, né, entre a atuação profissional, a linha de pesquisa e o projeto, e também as instituições que estão participando ali daquele projeto. Okay? Inclusive de financiadores. Né? Tem ali que citar, por exemplo, se o projeto, como acontece no projeto principal do INEAC, o CNPq ele dá o auxílio financeiro, mas ele também dá bolsa, a CAPES também dá auxílio financeiro da bolsa, e muitas vezes, o pesquisador cadastra apenas uma delas. Coloquei lá que só dá a bolsa, né? E não lança as outras modalidades de financiamento, nem da mesma instituição e nem das outras. Ok? É tudo informação particularizada, entendeu? Isso aí é tudo segredo de Estado. Então, a conclusão que eu cheguei foi essa, por isso que eu contratei a colega. Aliás, ela é nossa colega, né, de antropologia. Mas estou dizendo, porque eu vi que não precisa de uma pessoa, não é isso? Que
que faça isso, pense isso, porque nós não conseguimos acompanhar um negócio desse. Não tem jeito. Ok, bom, então vamos falar agora do repositório, professor. Hã? Ah, tá. Tá bom, pode ser o site também. Ele vai chegar também. Você senta ali, senta aqui. Bom dia a todos. A gente preparou aqui uma sequência de slides para apresentar como que está a nova configuração do site que foi contratada pelo INEAC para a gente desenvolver um novo site com um novo layout mais atual. Aqui no próximo slide. Não se espantem com essa apresentação aqui. Aqui, ao meu lado, tem o Antônio, que ele insistiu muito em fazer essa apresentação aí, colocando a foto dele assim. E eu sou o Jefferson. O Antônio trabalha já há muito tempo nessa área de desenvolvimento de sites. Ele tem mais de 10 anos de experiência, desenvolvedor, instrutor, gerente. E eu, com essa foto aí, com a gravatinha rosa, né? Minha esposa pediu para tirar essa foto, mas eu falei, ele está insistindo em deixar, escolheu essa foto aí e colocou. E eu vou começar a falar agora das funcionalidades do novo site, que são funcionalidades atuais. O site, no final, a gente vai mostrar o antigo e o novo, né? Uma das primeiras funcionalidades que a gente vai inserir é um banner rotativo. O que é esse banner rotativo? Um banner rotativo ele traz as seguintes funcionalidades. Efeitos de texto sobre imagens. São, assim, as imagens elas aparecem e vem um texto na frente. Efeito entre imagens que vão aparecer também uma imagem após a outra, vão ter vários efeitos de carrossel, que no final vocês vão ver mais ou menos o que eu estou falando. E também inserção de vídeos nos slides, que são funcionalidades atuais que a gente usa muito nos sites hoje. Uma dessas funcionalidades é a responsividade. Responsividade é a capacidade que o site tem, que a gente consegue fazer com que o site ele possa se adequar em qualquer dispositivo, seja ele um smartphone, um desktop, um tablet, de qualquer tamanho. E o site do INEAC ele já está assim. E também, além de garantir que ele fique configurado correto em qualquer tamanho de tela, a gente garante a qualidade do conteúdo e também das imagens. As imagens também ficam ajustadas. E um outro tópico importante é a acessibilidade, que esse site também ele vai garantir a qualidade do conteúdo para as pessoas com deficiência. Vão ter opções de alto contraste, aumento de fonte e mais algumas outras funcionalidades de acessibilidade que, segundo o governo, a gente também está seguindo direitinho. Agora eu vou passar para o Antônio, que ele vai falar as outras 3 funcionalidades. Bom dia. É o seguinte, o porquê, eu vou começar dizendo por que a gente vai estar fazendo essas novas funcionalidades. Vou falar aqui no microfone. O porquê a gente está fazendo essas novas funcionalidades. Bem, em informática, ao contrário de alguns outros campos de conhecimento, passou-se 2, 3 anos, já está velho. E algumas funcionalidades foram incorporadas desses novos anos para cá.
eu vou dizer algo um tanto que surpreendente. Quem tem filho pequeno, bebê, por exemplo, eu tenho um filho de 2 anos e 3 meses. Semana passada ele chamou um Uber. Ele estava no YouTube, ele veio a chamar um Uber. De tarde eu estou aqui há 10 minutos. Quem? Abri o Uber, o meu filho, nesse mesmo horário, ele estava mexendo o meu celular. Ou seja, o acesso à informação está vindo para pessoas, para uma nova geração, que, assim como Kant falou, um verbo digital, digitalizar, é a geração digital. Então, não é somente papel, não vai ficar somente em um site escrito. De boa, todos nós, isso é chato. Tem que ser algo que é mais humanizado. Como ela mesma está falando, mais fácil. A informática trazer facilidade para nossas vidas. Isso tem um termo técnico chamado usabilidade. Então, a gente está trazendo um pouco o site do INEAC um pouco mais humano. Para ser humano, precisa de uma interface de interação entre um humano e a máquina. Então, é isso que a gente vai trazer. Algo um pouco mais humano para pessoas poderem interagirem. Pessoas quem? Pessoas humanas. Então, primeiramente, eu vou estar falando uma funcionalidade aqui, que é inscrição de eventos. Simples, né? Mas atualmente o site não tem. Como, por exemplo, permitir a criação de eventos gratuitos, eventos pagos, está aqui descritos. Vários tipos de eventos. Caso assim a instituição necessitar, já vai estar essa nova funcionalidade. Ou então, avaliação. Quantas pessoas aqui, principalmente os mais jovens, já entraram em um blog? Qual o recurso interessante que você tem em um blog? Por exemplo, você consegue avaliar dentro do site, dentro da própria página, se aquele conteúdo está ok ou não. Mas para que serve isso? Bem, será que o seu conteúdo foi relevante? Ou será que seu conteúdo não foi relevante? Será que os seus conteúdos que estão sendo publicados estão sendo relevantes ou não? Como é que você pode sentir isso? Através da internet, através da rede. Então, você precisa ter essa fonte. Então, aqui, não sei se está dando para ver, está sim, está melhor aqui do que o contraste do Note. Você vai ver que temos ali umas estrelazinhas que você pode marcar se está ok ou não. Então, vai ser disponibilizado 5 estrelinhas no próprio site. Mas, atualmente, nessa geração de rede social, não fica-se preso somente no site. Ali embaixo das estrelazinhas, onde você pode pegar e avaliar, você tem o Twitter, você tem o Facebook e você tem o G+. Então, é disponibilização dessa informação nas redes sociais para avaliação. Então, não é somente pegar e trazer algo novo e bonitinho. Já tem algo útil. Falei aqui dos eventos, falei aqui da avaliação da página, mas, ainda assim, isso não é trazido de uma forma que possa haver uma comunicação entre palavras. Então, por que as notícias não virem em formato de comentários? Dentro da notícia, você pode dizer, gostei de tal coisa, não gostei de tal coisa, e se identificar. Então, esses e vários outros recursos que nós vamos estar incorporando, nós já estamos incorporando. Vai abrindo aqui o site do INEAC, por favor. Então, esses outros recursos, nós já estamos incorporando dentro do site novo do INEAC. Nós temos o site que foi construído, que está em produção, e nós temos um site em desenvolvimento, que, acredite, não é esse layout azul. Pode chamar aquele dali, por favor. Carlos, isso. Carlos, por favor. Ele me garantiu que iria funcionar. Eu acreditei na palavra dele. Bem, e abre o novo, por favor, então, para pegar e já carregar. Então, eu vou mostrar aqui como está em fase de produção, como vai estar em fase de desenvolvimento. Eu vou estar mostrando basicamente a diferença entre o layout de como está o site atual e o site novo, o site em desenvolvimento. A primeiro momento, vocês vão ter uma percepção contemplativa. O que é uma percepção contemplativa? Ah, está bonitinho. Não, não é isso que eu quero. Além da percepção contemplativa, eu quero uma percepção crítica. O que é uma percepção crítica? Vocês vão dizer, tem novas funcionalidades aqui. Beleza, obrigado, já foi. Tem novas funcionalidades aqui, acolá. Então, enfim, nós temos o site atual, que estamos aqui com o novo site.
Nós temos uma disponibilização que você vê informações dentro do site, que é as informações em relação a livros, em relação à galeria de fotos, etc. O grande desafio foi melhorar algo. Eu não vou dizer que está ruim, não. Está bom. Está até excelente, um nível excelente, para melhorar ainda. Então, esse foi o nosso fomento, esse foi o nosso desafio. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez um novo layout com a construção dessas funcionalidades que foram aqui apresentadas. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que foi formulado de uma maneira bastante atual, como, por exemplo, aqui você não vê um banner rotativo para a chamada de informação. Aqui você já vê. Ainda que não tenha nenhuma informação porque está em desenvolvimento, você já sente uma diferença. Aqui em cima, você já vê a acessibilidade. O porquê é importante a acessibilidade? Pessoas com deficiências, por exemplo, visual, você já vê um contraste alto ao clicar. Vai ter um contraste alto, ou então você pegar e clicar para aumentar ou reduzir a fonte. Ou então, quando você entra, por exemplo, em um livro, vamos ver aqui, e vamos entrar aqui em um livro, passei, você vê que é uma informação que você vê como você encontra em outros sites em relação à disponibilização de livros, como, por exemplo, o Submarino, como, por exemplo, a Amazon. Você tem o livro, você tem informação, você tem a descrição. Em algum deles é ISBN, páginas, autores, editora. Isso é o básico, mas nem sempre isso está disponível de uma maneira relevante. Então, foi o melhoramento de várias das páginas atualmente para colocar em um modelo mais atual. Então, esse foi o nosso fomento, dar várias funcionalidades para a nova era que está vindo agora, era digital, e melhorar o visual, melhorar o layout. Basicamente é isso. Sim. Então, enfim, aqui temos no site que é a disponibilização dos pesquisadores em relação à descrição dos pesquisadores, a disponibilização do conteúdo dos pesquisadores. Também vai estar sendo incorporado no site através de um plugin. Então, todas as informações que lá estão contidas no site atual também vai estar contido aqui, mas em um layout muito mais amigável, num layout com muito mais funcionalidades. Oi? Não, é porque a gente ainda não citou o plugin. Então, enfim. Vai falar em relação à mídia ou fala aqui? Então, enfim, algumas das coisas que a gente está acertando aqui para pegar e para trazer para vocês. Imaginem, não somente essa reunião que nós estamos tendo agora, ficar disponível no Facebook. Por que não trazer essa disponibilização dessa videoconferência para dentro do site? É o recurso que nós não temos agora, mas que nós vamos estar incorporando. Então, esses outros recursos de humanização do site é que nós estamos construindo nesse momento. Tá bom? Muito obrigado. Ok, agora vamos... alguma pergunta? Sugestão? Vai lá, falar sobre o Cláudio vai falar sobre o repositório. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Acho que a grande maioria me conhece já do NPA, que eu sou o Cláudio Ribeiro. Eu estou na equipe do Acervo NPA já há alguns anos, desde 2013, 2014, e tive a oportunidade de desenvolver esse projeto que eu vou apresentar para vocês hoje, que é que a gente, no momento, está intitulando de Projeto Repositório NPAC. Para vocês entenderem, para quem não me conhece, eu sou aluno de Biblioteconomia e Documentação aqui da casa.
Além do NPEAC, eu estou vinculado ao programa UF Mulher, pesquisa e discuto gênero e sexualidade dentro da universidade. Venho do movimento de base, né, do movimento social, e atualmente estou como conselheiro do Conselho Municipal de Direitos LGBT de Niterói, que eu gosto de pontuar isso porque é a primeira cidade no Rio de Janeiro e a segunda cidade no Brasil a ter um conselho LGBT, e mesmo que não seja o foco dessa apresentação, é importante a gente demarcar esse espaço, que é um espaço de conquista, de ocupar uma mesa que não foi designada socialmente para nós, LGBTs no caso. O projeto Repositório ele começa em 2014, quando o Bruno Mibielli, que está aqui, a gente conversou sobre digitalizar um banco de imagens de Itaipu, de fotos feito na década de 60, 70 e 80, e nós iniciamos esse projeto, e quando a gente chegou na conclusão dele, bom, temos um arquivo de fotos, e o que fazer com essas fotos? Para onde elas vão, o que elas vão fazer? Um banco de imagens, se ele não é disponibilizado, se ele não está organizado, ele não serve de nada. Iniciamos, então, a discussão de se construir um repositório, mas um repositório não só para fotos, para disponibilizar artigos, para disponibilizar documentos, livros, capítulos, produções, relatórios, e nisso se inicia. Quando começa, a gente tem a ideia de criar um próprio repositório, todo equipamento, tudo, toda a manutenção, que é uma coisa muito custosa, e foi aprovado no Comitê de Gestor no início desse ano, mas, com o desenrolar dos anos, com questões financeiras, a gente foi mudando um pouquinho o projeto, até que ele chegou na forma que está se dando hoje, onde a gente não precisou montar todo o equipamento e ter ele fisicamente no NPEAC. Vamos lá. Foi. Então, para a gente só iniciar, o que é um repositório, né? São bases de dados online que vão juntar arquivos e documentos de maneira organizada, que é muito importante, né? Vão organizar toda a produção científica de uma instituição ou de uma área temática. Eles armazenam os arquivos de diversos formatos. Ainda resultam em uma série de benefícios, tanto para pesquisadores quanto para as instituições e sociedades científicas. Proporcionam maior visibilidade dos resultados das pesquisas e possibilitam a preservação da memória científica de uma instituição. Então, o que é isso? A gente organizar, disponibilizar os artigos. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, conseguir ter acesso a esses artigos de maneira fácil e, principalmente, livre. E, quando a gente fala em livre, a gente pensa no acesso aberto à informação, que é a disponibilização livre, gratuita e restrita de literatura científica na internet, de modo que qualquer usuário possa ler, fazer download, distribuir, referenciar o texto completo, para poder, assim, dar maior visibilidade. E quando a gente pensa em maior visibilidade, esse é um dado de 2006, ele já está um pouco desatualizado, com a criação dos repositórios digitais, houve esse aumento significativo em algumas áreas. A área que a gente vê uma maior aumento é na física e na sociologia, né, quase triplicando o número de citação dos pesquisadores das áreas que incluíram o repositório digital e disponibilizaram isso na internet. Hoje, nós estamos utilizando um software de gestão de dados, que é o software adotado pelas duas áreas que estão dando suporte para a criação, que é o DaySpace, que é um software de código-fonte aberto. O que quer dizer isso? Ele é livre, ele é gratuito, qualquer pessoa tem acesso. E, principalmente, ele tem interoperabilidade. Qualquer sistema consegue ler. Você faz a programação e outro sistema vai conseguir ler. Então, uma faculdade na Rússia, vamos dar um exemplo banal, ela vai conseguir ter um código-fonte e conseguir baixar aquilo de lá. Nos Estados Unidos, no Canadá, na França. Então, você consegue exportar esses dados e importar com maior facilidade. Quando a gente pensou em não ter todo o suporte dentro do NPEAC, né, para uma questão de economia de custo e fazer com que o processo caminhasse, a gente conseguiu estabelecer uma parceria com a Superintendência de Documentação e com o STI. Nós não precisamos, então, comprar os equipamentos. E, além de comprar os equipamentos, fazer a manutenção deles, que exigiria uma equipe multidisciplinar muito grande. Vamos ser sinceros, exigiria custos muito altos. E, nesse momento, nós temos que diminuir custos. É um momento que não se tem muito dinheiro para fazer muita coisa. Então, tornar a coisa possível de uma maneira mais barata é indicado. Então, nós utilizamos o suporte da universidade para poder construir essa coleção, esse repositório do NPEAC. E essa
é a interface dele hoje. Ele já está em fase de teste, já está no beta, já tem alguns arquivos. Eu não apresentei a equipe, peço desculpas. Inicialmente, a gente começou com a Ingrid Guimarães, que já deixou a equipe. Hoje, quem está na equipe sou eu e a Ana Fontana. Ela está aqui e ela vai entregar para vocês um impressozinho que tem o endereço e o QR Code. Se vocês quiserem acessar para ver, a página já está disponível. E já está rodando na maneira beta, com alguns artigos que a gente está testando para verificar as falhas e possíveis erros, para já ir corrigindo até que libere para todos os pesquisadores começarem a submeter seus artigos. Para fechar, para não fazer muita delonga, a primeira parte foi esse planejamento que eu falei. A gente trabalhou com custos, equipes, diminuindo a equipe para poder ser mais otimizado, análise contextual, a definição e planejamento e avaliação das necessidades de comunicação. Qual a necessidade do ENEAC e do NPEAC dentro disso? A gente está finalizando a implementação, que é o software, os metadados, as diretrizes das comunidades de criação, os fluxos, a elaboração da política, funcionamento e o projeto piloto, onde a gente fechou e começou a rodar para ver o que vai dar certo, o que está dando errado, para já fazer as primeiras correções. E, por último, é onde a gente vai fazer a grande divulgação, que é o marketing de povoamento, a política de depósito compulsório e a avaliação. Quando a gente lê depósito compulsório, pode soar um pouco grosseiro, mas o compulsório produziu dentro do núcleo, produziu dentro do instituto, deposita no repositório. É uma forma de garantir que essa informação fique registrada e pertença a produção científica pertence àquele núcleo também, foi produzida ali. Tem direito de colocar ela para todos os lugares. A licença que nós estamos operando é Creative Commons, que dá licença de compartilhamento, uso, mas não dá direitos comerciais. Nenhuma obra pode ser utilizada para fins financeiros, para fins lucrativos, só para fins de pesquisa. Hoje nós já estamos na fase de teste. Acredito que na semana que vem a gente já vai disparar e-mail para todos os pesquisadores vinculados ao núcleo com as primeiras orientações de submissão. E foi uma grande oportunidade. A gente está já praticamente em dezembro, isso começou em janeiro, então assim, foi um ano de tentativas, de acertos, de fracassos, com inclusive mortes no caminho de uma pessoa que estava ajudando no começo, na armazenagem dos dados, mas está saindo, está sendo uma grande experiência, e eu espero bastante, assim, de coração, por ser da área da ciência da informação, que isso colabore e muito nas pesquisas, na visibilidade do núcleo, do instituto, e que os pesquisadores utilizem isso e que acompanhem as citações, que participem nesse processo, que submetam seus artigos, e para qualquer dúvida que tiverem em relação ao repositório, precisarem de uma ajuda com ele, ou simplesmente querer conversar sobre alguma coisa vinculada, está o nosso e-mail aqui, vocês fiquem à vontade para nos procurar. Muito obrigado pela atenção. Ô, Cláudio, espera um instantinho. E como é que isso vai interagir com o site? Coitado, perdão. Eu já estive conversando com o Antônio e com o Cláudio Salles. Até lá em cima do site já tem uma aba, eu só tenho que corrigir que não é repositórios, é o, sem o S no final. Vai ter uma aba direto, você entrou no site do ENEAC, tem lá repositório. Você clica, você já vai ser redirecionado. O repositório ele também está disponível no suporte para iPad e para smartphones. Tá? Só uma coisa que eu não falei, só para complementar, professor, aproveitando, uma coisa que o repositório vai ter é muita responsabilidade com algumas questões sociais inerentes ao campo que eu atuo. Por exemplo, todos os nomes vão ser inteiros, né? Assim, vai ter a entrada de nome conforme o autor escolhe, mas o primeiro nome ele vai ser inteiro, principalmente de mulheres, porque quando se lê um nome de uma mulher numa publicação, tá lá, vamos dizer, vou pegar o seu exemplo, tá, Yolanda? Tá lá, Ribeiro, Y. Nunca se pensa na Yolanda, se pensa no Yuri, se pensa no Youssef, se pensa sempre num homem. Então, essa responsabilidade também de visibilidade a pessoas que não estavam na academia e a um local de espaço. Falou legal, como diz o Claudinho, né? Falou legal. Fala. Sobre o repositório, muitos de nós temos repositórios na internet com as nossas publicações. Um repositório muito difundido no meio acadêmico é esse Academia Edu, que é um repositório que facilita muito o diálogo entre as pessoas que têm coisas lá, porque eu recebo mensagens, várias informações sobre quem consulta.
Então, uma pergunta se é possível colocar o link desse repositório no repositório do INEAC, e isso ser um veículo de acesso enfim, à produção que está lá. A outra coisa é que nesse repositório, eu, por exemplo, não posso colocar certo tipo de publicação minha, mas que eu não tenho direito autoral. Por exemplo, as revistas anglófonas, em geral, não dão o direito autoral para o autor. Eu não posso colocar no site. Agora, essas revistas estão disponibilizadas para as universidades, para a comunidade das universidades brasileiras, via o portal da CAPES. Então, se isso também não poderia facilitar, por exemplo, nesse repositório, colocar, enfim, o vínculo do artigo no portal, e daí você poder divulgar legalmente. Porque se eu colocar nesse meu repositório Academia Edu, eu estaria cometendo uma ilegalidade. Perfeito, professor. São 3 perguntas e 2 delas estão vinculadas. A primeira em relação à Academia Edu. Qual o motivo da gente ter um repositório aqui, né, na UF, aqui sediado, onde a gente fala sediado, tem a base de armazenamento de dados, tem a base de comunicação, segurança? A resposta principal é essa: garantir que os dados estejam lá, que os dados sejam preservados, que eles estejam disponíveis. Eu não sei quem administra a Academia Edu, então não vou chutar aqui. Eu sei que ele é livre, ele é aberta, mas ela é administrada por alguém. Certo? Então, ela pode ser extinta. O Google, como todos nós clicamos lá, eu aceito os termos do Google, uma das cláusulas daquele contrato extenso do Google, que eu acredito que aqui que a maioria tenha lido, o Google pode ser extinto a qualquer momento e não vai recuperar nenhum dos seus dados, todos os seus dados serão perdidos. E você clicou e eu aceito. Então, é uma questão de segurança, principalmente, a gente ter essa base aqui, nossa, submetendo os nossos arquivos. Segundo ponto, as revistas que travam a produção intelectual e vinculam o copyright a ela, dizendo que aquele artigo pertence a ela, você produziu, mas quem detém os poderes exclusivos sobre aquele artigo é ela, por exemplo, o IBCCRIM, ele é dele, ele não deixa. Algumas a gente não vai conseguir. Quando um pesquisador submeter aquele artigo, a gente vai ter o cuidado em avaliar aquela revista se a gente vai conseguir, não vai esbarrar numa questão jurídica. Se a gente vê que naquela licença que a gente não vai esbarrar em nenhuma questão jurídica, ele vai ser incluído. Agora, quanto a essa interoperabilidade de você colocar num sistema e vincular a outro, existe a possibilidade de leitura através do DOI, que são os marcadores persistentes. Aqueles códigos JCP, DOI e outros são marcadores persistentes. O que é? É o CPF daquele documento. Você pode mudar ele de pasta, mas ele nunca vai deixar de existir. Você sempre vai conseguir recuperar. Não é igual você mudar de casa, você muda seu CEP. Você pode trocar aquele artigo, ele está aqui hoje, ele está ali amanhã, mas o DOI sempre vai recuperar ele. Então, a interoperabilidade dos documentos entre as plataformas que hoje guardam, né, entre os repositórios institucionais, vai estar vinculado ao DOI, que é o registro. Então, através disso, eles vão conseguir ser vinculados. Mas não substitui ainda a necessidade de a gente ter uma cópia desse documento digital guardado dentro de um servidor que nós confiemos, no caso aqui o repositório UF. E só para complementar, esses reservatórios trabalham com o melhor de 4. O que é isso? Ele tem 4 cópias desse mesmo documento que fica trocando de HD constantemente. Eles ficam mudando para garantir que ele não se corrompa. Detectou que um está corrompido, vai substituir por outro, e assim vai. É um sistema que fica rodando o tempo todo a fim de garantir a manutenção e permanência. Espero ter respondido. Aí com ele. Simples e prática. São as melhores. Parabéns aí pela iniciativa e pelo cuidado de preparar isso. E como é que a gente faz para alimentar o repositório? A gente deve enviar para onde, como, em que formato e que tipo de produção pode estar aí além dos textos? Você mencionou audiovisual e tal. Sim. E como é que vai ser feita a parte operacional de envio desse material? Sim. Toda essa parte a gente acredita que segunda-feira vocês vão receber na reunião, e a partir da reunião um e-mail no grande grupo do NEPEAC, do INEAC, com a política, que é onde define. Vou dar só o exemplo dos textos, tá? Só para ser sucinto, não alongar muito. Os textos nós vamos trabalhar com formato PDF, PDF-A. O que é o PDF-A?
O PDF-A é um documento que contém toda a informação daquela produção, daquele arquivo que você fez, e esse A que vai junto com ele é um componente, é um código para abrir aquele documento. Por quê? Porque com a evolução digital, as coisas ficam ultrapassadas e deixam de ser usadas. Quem tem disquete 3.5 em casa consegue abrir facilmente. Hoje em dia, os notebooks nem com CD estão saindo. As mídias são totalmente atualizadas. Então, para garantir que o sistema leia esse programa para a posteridade, daqui 30, 40, 50 anos, ou simplesmente 5 anos que os programas se atualizam, nós vamos utilizar o PDF-A, que é um suporte a mais que vem com as informações para executar aquele arquivo. Inicialmente, nós vamos trabalhar com artigos, capítulos, livros abertos, textos, todo esse material. No segundo momento, fotos e vídeos, que também precisam, principalmente dos vídeos e os codecs. Para quê? Para executar daqui a 10 anos. Não adianta a gente ficar guardando um monte de coisa que em 5, 6 anos a gente não tem equipamento para executar. Tá? A política de depósito. Os pesquisadores vão ter, dentro do site do INEAC, um link, faça seu depósito, aí vai ter lá o que você gostaria de depositar. Artigo, vídeo, foto, vocês vão clicar, vão preencher um formulário logados. Sempre logados. Eu posso mandar anonimamente? Não. O repositório ele não é para funcionar de forma anônima, ele é destinado a todos os pesquisadores vinculados ao INEAC, ao Instituto e ao NPEAC. Então, você vai lá, vai logar no seu e-mail, vai submeter, vai vincular. Nós vamos validar aquele arquivo, vamos verificar a revista, verificar a integralidade dos dados, não está faltando nada, e, a partir daí, nós fazemos a submissão conforme as normas que estabelecem a biblioteconomia e a arquivologia dentro do sistema. Ok? Ok. Bom, então, o que ele está se referindo, na segunda-feira tem a reunião da pesquisa e ele vai fazer essa apresentação. E nós vamos ter uma discussão lá com os presentes. Depois, eu, evidentemente, vou encaminhar isso ao comitê gestor, não é isso? Que vai tomar uma decisão sobre essa política, etc., e, em seguida, tornam isso, vamos dizer, público, né, na lista, né, do INEAC, e especificamente também para os coordenadores, né, de subprojetos e tal, para poder também divulgar junto aos seus colaboradores, né. Como ele está dizendo, é um repositório do INEAC, né, que está registrado aqui como NEPEAC, porque, eu já disse isso, mas porque o núcleo, que é da PROP, que é a sede administrativa do INEAC na UF, né. O instituto que o professor Lenin dirige é outra coisa, ele é uma unidade de ensino da UF, mas o núcleo de pesquisa é um outro instituto, né? Eu tentei exatamente, nós temos o NUFEP, temos o NEPEAC, temos o INEAC, quer dizer, eu estou, né, me colocando em vários lugares, né, institucionais, propositadamente. É isso que é para não ter nenhuma hipótese, né, de você, vamos dizer, perder o controle dessa produção. E, no caso específico, ele fica nesse núcleo. Bom, então, para terminar essas apresentações, né, desses investimentos que nós estamos fazendo na infraestrutura e na institucionalidade do INEAC, eu passo a palavra ao Claudinho, que vai falar. Ele já falou, né, naquela apresentação dele, mas para falar um pouco mais sobre o papel, né, que ele atribui. Eu vou fazer uma observação antes. Aquela mesa da manhã, né, sobre comunicação, eu achei ela muito interessante, inclusive fiz uma intervenção por causa disso, mas eu fiquei com essa coisa na cabeça, quer dizer, de que, ao invés de fazer esse informativo, né, que o Observatório das Metrópoles fez, né, há 20 anos atrás, e que reuniu, né, essas coisas todas, eu fiquei com a impressão de que o projeto do Claudinho é exatamente fazer isso em termos de televisão, né, quer dizer, fazer isso em termos de programas, etc. E tal. Então, a outra coisa que eu fiquei pensando também, que nós vamos ter que imaginar, vamos dizer assim, essa questão do acesso livre, né? Porque é uma coisa impressionante, o acesso de 1.200.000 acessos, que ele falou que, nos últimos 5 anos, se eu não me engano, né, que o site deles teve, que as pessoas pegaram os livros, quer dizer,
Se nego leu ou não leu, eu não sei, mas quer dizer, que acessaram, baixaram, etc. E isso eu acho que seria uma coisa que a gente teria que considerar, né? Porque a maior parte dos nossos livros é financiada por nós, né? Então, quer dizer, nós podemos dar acesso livre a eles, né? E quem quiser ter o livro físico, não é isso? Compra o livro, não é isso? O cara quer comprar o livro, que ele quer ter o livro na estante e tal, né? Uma espécie de um fetiche hoje, né? É verdade, né? Então o sujeito compra o livro. Agora, se for PDF, se for, né, digitalizado, ele baixa, né? Acho que a gente deveria pensar seriamente nesse tipo de coisa, né? Quando a gente detém os direitos autorais, como você falou, né? Mas nos livros a gente sempre detém, né, os direitos autorais. Então, eu acho que a gente devia considerar isso, porque eu fiquei bastante impressionado com aquela coisa. E nós temos uma produção vasta, né, em termos de livros que financiamos e tal. Eu acho que, né, no relatório lá eram mais de 80, né, tal, né? Quer dizer, hoje já deve ter mais de 100. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. E eu vou discutir isso com o comitê gestor e com os coordenadores de projeto. Obrigado, Cante. Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade de estar fechando, né, isso aí. E é bem bacana. Eu estou muito feliz com esse projeto, né, essa oportunidade. Nós tínhamos lá uma sala de aula, praticamente, ali no NEPEAC, e estamos transformando essa sala de aula num projeto que inicialmente seria um auditório multimídia. Mas a gente evoluiu um pouco essa ideia, até porque a ideia do auditório ela pode assim implicar em questões de bombeiro, esse tipo de coisa assim, que ali a gente, de repente, não tem essa estrutura, essas condições de dar, né, esse acesso e tal. E dado também esse trabalho que a gente vem executando já há 15 anos aqui, junto com o FEP, depois INEAC e tal, que é uma especificidade do nosso trabalho aqui, que, por exemplo, a gente até já... O vídeo do Observatório da Metrópolis foi a gente que fez, então a gente também tem construído um know-how, né? E o trabalho de difusão, a gente de rádio, de difusão, tem se dado muito através disso. E a gente vislumbra a possibilidade de dar respostas mais rápidas às questões que são colocadas toda semana para a gente, né, na sociedade brasileira. E esse número fantástico de pesquisas que tem sido realizada pelo INEAC, de segurança, de drogas, de prostituição, de questões de gênero, de LGBT e etc., né, são questões que toda semana estão pipocando. E esse conhecimento produzido, às vezes, demora muito a chegar. Essa opinião, né, do Instituto... A opinião que eu digo porque a gente está constantemente discutindo e com opinião muito formada, né? Não são novidades que acontecem, né? A maioria desses temas estão sendo discutidos por nós diariamente, tanto na mesa do bar, semanalmente, às segundas-feiras, no NEPEAC, para citar aqui, né, o que acontece, que a gente convive, evidentemente que em todos os lugares, né, que a gente está presente, a nossa rede está presente. Então, a gente imaginou esse laboratório, estúdio multimídia, né, do INEAC, que é um estúdio muito bacana, que é um estúdio auditório, porque é um laboratório com 30 a 40 lugares, né, e que a gente vislumbra a possibilidade de estar realizando programas de televisão, né, programas de ensino à distância, né, videoconferências, né, aí como uma forma também de agregar os pesquisadores e estar intensificando permanentemente esse diálogo. E também a possibilidade de estarmos dando respostas mais rápidas à sociedade, né? A gente pode estar imaginando ali que um dia da semana, por exemplo, na segunda-feira, a gente tem uma reunião permanente lá. Que a gente pode também estar colocando uma videoconferência semanal ou periódica. Isso tudo tem que ser discutido, não está construído. E essa experimentação, esse diálogo, faz parte, né, desse trabalho. Então, assim, são questões que estão o tempo todo aparecendo na mídia e que nem sempre a gente está opinando. E estamos num momento muito delicado da sociedade brasileira, e que eu acho que esse trabalho que a gente tem desenvolvido aqui tem com essa ferramenta, com esse instrumento, com esse laboratório, né, a oportunidade está sendo colocada
mais rapidamente para a sociedade, né? Então, as transmissões, a gente vai ter um site, a gente está fazendo hoje essa transmissão, já é uma experiência, já é parte desse equipamento que a gente está começando a usar. Desde a semana passada, começamos a usar no seminário de pesquisa sobre o uso terapêutico da cannabis. Colocamos essa transmissão no Facebook direto, essa semana de novo. Então, a gente vai começar a colocar no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo, no nosso site. A gente está começando a trabalhar essas possibilidades na rede. Mas, para além da rede, a gente está querendo ir para a televisão de verdade. Já temos contato, já iniciou um contato aqui com a TV Universo, que é da Universidade Salgado de Oliveira, eles têm um canal de TV digital. Entrou a TV digital no Brasil. A TV digital, uma das coisas que ela traz é a entrada de novos canais de televisão por todo o Brasil. Por todo o Brasil. Cada canal, na verdade, são 4 canais de televisão. Muda a tecnologia, aí é uma longa explicação, mas, em suma, vão entrar novos canais de televisão pelo Brasil todo. Né? E muitos, o Canal da Cidadania, por exemplo, são canais educativos. Né? Educativo, mais ou menos, é da cidadania, mas é esse conteúdo público, voltado à cidadania e tal. E tem os canais universitários por todo o Brasil, que não sei como é lá em Brasília, como é no Rio Grande do Sul, devem ter. Então, a gente é um trabalho também político, dessa rede, né, de inicialmente construímos nesse laboratório, e aí tentando trazer e a gente construir com os pesquisadores, né, que já tem produção, inclusive, audiovisual, como que esse conteúdo chega, como a gente faz a troca desse conteúdo, como a gente edita isso junto, e vamos fazer programas juntos, né, e tentarmos entrar nessas televisões educativas do Brasil inteiro. A UF tem uma conversa sendo feita com a TV Cultura. Eu não participei dessa conversa, não tenho participado, mas tenho participado aqui, muito conversado com o superintendente João Fanara, superintendente de comunicação da universidade, que está interessado e disposto em ter um grande programa, um programa da UF, que tenha a marca da UF, nesse sentido de ter uma coisa de qualidade. Que tem um canal universitário, mas assim, não tem muita estrutura a universidade para manter um canal. Então, as coisas, às vezes, são feitas assim, não de forma tão sofisticada, elaborada, pela falta de pessoal, etc. Né? A televisão exige muito investimento também, mas eles têm equipamentos que estão parados, né, que estão dispostos a estar cedendo para aumentar esse equipamento que a gente já está adquirindo para esse pequeno estúdio que nós estamos fazendo. Né? Então, eu tenho certeza que nós temos condições de realizar um trabalho de qualidade, principalmente pelo conteúdo que está sendo produzido, né, pelos intelectores, pelos nossos atores, né, os protagonistas dessas pesquisas. Né. Temos o pessoal aqui, que a gente vem trabalhando aqui, esses 15 anos, também evoluíram a forma de se expressar para a televisão, para os vídeos. Isso a gente vem conversando há muito tempo sobre isso. Né. Então, é importante. A gente tem, né, começamos uma brincadeira com o Paloma, por exemplo, lá no seminário do uso de pesquisas, uso terapêutico da cannabis, aqui no seminário, primeiro dia. Então, fazendo entradas ao vivo. Então, tem um tempo de trabalho para a gente chegar a essa forma, esse formato, que vai ser um formato nosso. Não vamos estar sendo... O que a gente vai se adaptar ao tempo da televisão. Né? Normalmente, um programa de 25 minutos. Vamos começar com 25 minutos, um programa, 2 programas, e vamos construindo essas temáticas todas. Eu apresentei na última reunião que nós fizemos algum tempo atrás, né, do Conselho e tal, que a ideia de um programa chamado Antropop, que misturaria antropologia com cultura, trazendo artistas, e misturando com as pesquisas e essa representação da sociedade. Quer dizer, uma forma que que eu estou pensando de sairmos um pouco dessa bolha da academia, né, e chegarmos na sociedade. Né? Então, a gente se misturar e fazer essa coisa, esse diálogo permanente, e a arte, a cultura é uma forma deliciosa que as pessoas se identificam, inclusive aqui, de estar chegando. Né? Resumidamente, é isso. Tá? Eu acho que é a oportunidade que nós temos de dar respostas mais rápidas e talvez eficientes
num momento importante da vida brasileira. Inclusive, 2018, então, nem se fala. Né? As questões, os debates que estão acontecendo na sociedade, que estamos falando de visão de mundo, né? Da importância da ciência, até Darwin está sendo questionado, é uma loucura, assim, é um retrocesso muito grande, que eu acho que a gente tem a oportunidade de estar se posicionando e colocando esses trabalhos maravilhosos que vocês têm realizado e que eu sou fã. É isso aí. Ok, obrigado. Lene, quer falar? Claro. Hã? Agora, ué. Eu, hein? Quem vê? Vai para o púlpito, Lene. Vai para o púlpito, Lene. Uma salva de palmas para o nosso aniversariante do dia. Aê! Imagina se vão tirar a palavra do aniversariante do dia. Impossível isso. Essa hesitação é completamente... Tem citado. Quando eu estou aqui... deixa não. Rapidinho, são algumas questões. Primeiro, assim, eu gostei muito da mesa, estou muito agradecido, né, pelo que vocês fazem. Realmente, sem o que vocês fazem, né, sem essa atividade, é muito difícil tocar qualquer trabalho de pesquisa. Né? Agradeço muito por esse tempo todo que vocês dedicam a essa estruturação. Né? A Sônia, então, que tem um trabalho também fantástico, né? Que o Cláudio expôs aí muito bem, quer dizer, o repositório é resultado, né, de uma interação que tem a ver com o trabalho da Sônia também. E acho eu vou pegar o Cláudio como um exemplo, porque ele é um estudante da UF e é uma pessoa que foi socializada no interior do núcleo e tomou uma iniciativa a partir dos conhecimentos que ele tem e encontrou espaço para... Eu acho que a gente tem que fazer isso muito mais. Acho que é esse o caminho. E ele falou uma questão fundamental. A gente não tem recurso, a gente não tem dinheiro. Se deixar, o governo vai matar a gente de fome. Eles querem nos ver pelas costas. E nós só temos isso mesmo, são as pessoas interessadas em se reproduzir e reproduzir conhecimento. Então, acho que esse tem que ser o nosso norte. E aí, Cláudio, a questão da comunicação. Né? A gente tem que fazer links, pontes com os estudantes de comunicação da UF. Acho que isso é uma coisa fundamental de graduação, de pós-graduação, porque, do contrário, e também, de certa forma, para ampliar a nossa perspectiva multidisciplinar. Entendeu? Então, a minha sugestão é que a gente utilize o exemplo, né, que o Cláudio nos colocou aqui, com essa expertise, esse conhecimento todo, e a gente rompa. A gente não pode depender do mercado, a gente não pode depender de... Nada contra os profissionais que querem ganhar a sua vida. Agora, a universidade tem que ter formas criativas de romper com esse bloqueio, essa sacanagem que o governo quer fazer com ela, com a universidade pública, para justamente não permitir que pessoas como o Cláudio tenham lugar. Entendeu? Então, a gente não pode deixar isso acontecer e a gente tem que, entendeu, utilizar essa nossa competência para ampliar isso aí. Parabéns, né, para a equipe toda. Isso aí. Hoje à noite tem uma cervejinha no aniversário. Posso dar uma resposta, Olene, assim, objetiva, né, rápida. É uma experiência que nós já tivemos no passado e que foi muito bacana, me lembro que foi prazerosa, e que foram as oficinas de rádio, e que tinham algumas aulas de uma semana de locução, que foi uma coisa muito útil para os professores de quem participou. Porque, por exemplo, o professor utiliza muito a voz, né? Alguns têm problema de saúde por conta disso, né? É uma ferramenta que usa o tempo todo. Então, assim, esse tipo de aula, por exemplo, do uso da voz, de locução, é muito útil para o professor. Mas eu digo isso porque a gente pode estar usando esse laboratório, e eu acho importante, para estar justamente capacitando, não só na questão da locução, isso é um pedaço, mas como edição, como filmagem, enfim. É um laboratório para a gente capacitar os alunos e os pesquisadores para o uso dele. Né? Então, isso pode ser oficinas permanentes de utilização disso. Mas acho que tem que pensar no verso também, né? Porque esses alunos produzem ideias, trazem ideias, não vão ser só capacitados, eles vão ser interlocutores disso. Foi o que ele fez. Acho que é nesse sentido que ele está falando.
Quando eu digo abrir essa oficina, é para participação, para chamar as pessoas para produzirem e também oferecer. Nós temos ali um equipamento para ser utilizado que nem sempre não é tão fácil de ser utilizado. Ele precisa de uma explicação, né, justamente para democratizar o uso do laboratório. Né, nesse sentido que eu digo. Oi, fala. Eu queria também dar umas palavrinhas de apoio às iniciativas que foram compartilhadas aqui. E eu acho super importante isso que vocês estão fazendo em termos de investimento no que você disse que chamam de governança do Instituto, né? E, principalmente no contexto atual. Quer dizer, pode parecer, à primeira vista, uma internalização das estratégias de controle da burocracia estatal sobre a execução da pesquisa, mas eu não vejo assim. Eu acho que, pelo contrário, quer dizer, é preciso saber jogar o jogo nos termos em que estão postos por aqueles que o controlam e jogá-lo a nosso favor. E eu acho que essa preocupação que a gestão do Instituto tem de se capacitar, correr atrás disso para conseguir produzir os dados que nos são demandados, né? E, como você bem notou, driblar o controle sobre a informação desses processos é uma iniciativa super importante, louvável, e acho que a gente tem que ter compromisso com isso e entendo perfeitamente, então, esses procedimentos todos estabelecidos. Eu acho que eles só reforçam a posição do INEAC como interlocutor num cenário politicamente adverso e de cada vez maior controle sobre liberação de recursos, controle sobre prestação de contas e tal. Acho isso importantíssimo e acho que é só um testemunho de quão esse Instituto leva a sério o seu trabalho e o faz de maneira cada vez mais profissional. Tem todo o apoio, acho que a gente tem que aplaudir isso de pé. Obrigado. Bom, eu queria, antes de encerrar, dizer que, assim, né, resumir um pouco, eu acho que nós temos que pensar nessa questão do acesso livre, eu acho que nós temos que pensar nessa coisa que o Claudinho está falando, embora ele seja uma pessoa bastante sonhadora, né, todos nós conhecemos ele, então ele se entusiasma e tal, mas eu acho que esse investimento nesse auditório, estúdio, foi substantivo, né? Porque isso foi o seguinte: em 2010, quando nós começamos a discutir esse negócio do núcleo, né? No início era um lugar para colocar o INEAC, né? E o professor Sidney arranjou com o reitor da época, o professor Roberto Salles, R$300 mil para reformar um andar, né, que era da Emater e que foi cedido à UF por 25 anos, quer dizer, até 2035 esse imóvel é nosso. E ao mesmo tempo, eu entrei com um pedido do CTI Infra da FINEP para fazer a mesma coisa. Só que aí a UF usou recursos próprios para reformar. Então, quando, 6 anos depois, em 2016, o projeto foi financiado, eu pedi para trocar o financiamento daquilo que já tinha sido feito para fazer esse auditório. Então, é um investimento de R$250 mil nesse estúdio, não é pouca coisa, feito pela FINEP dessa vez, né? E isso deu um trabalho infernal, mas isso aí trabalho é coisa que, né? Porque imagina, para trocar na FINEP uma coisa pela outra, nem gosto de pensar nisso. Mas está tudo certo, está tudo aprovado e tal. E foi também com apoio da PROP, né? O Antônio, quando estava na PROP, também foi muito importante para nos apoiar nessas coisas. E a outra coisa, que é uma coisa que eu pensei ontem, quando as pessoas estavam falando em cartilhas, etc., eu me lembrei que nós já fizemos essas cartilhas, né? Essas cartilhas são o curso de tecnólogo, à distância e segurança pública, que as pessoas tiveram um trabalhão
danado para transformar a linguagem acadêmica numa linguagem, né, acessível a pessoas que têm um segundo grau, né? E esse material ele pertence ao CEDERJ, né, aqui, né, e à Universidade Aberta do Brasil. Então, o problema é que a gente não pode utilizar esse material no próprio curso de Tecnólogo de Segurança Pública, porque o Ministério da Educação, quando criou o catálogo dos cursos de tecnólogo, que tem né, tudo no Brasil tem que ter um cartório, né, então tem que ter um catálogo dos cursos que existem. Se não tiver no catálogo, não existe, não é isso? São cursos de graduação. Isso é um negócio louco, né? Parece aquele negócio de Portugal, que tem o nome das pessoas todas, está no livro, não pode botar outro nome que não seja o livro no nome de santo, né? E até hoje. E é que eles fizeram uma restrição, né, de dizer que os cursos de tecnólogo de segurança pública só podem ser ministrados para profissionais de segurança pública, né? É uma restrição que está no catálogo do Ministério da Educação. Quer dizer, alguém fez um lobby lá e fechou esse negócio. Então, eu estou aqui pensando, né, dando tratos à bola, como é que a gente pode driblar, né, essa circunstância para poder utilizar o nosso material de uma outra maneira, né? Talvez em curso de extensão, né, uma coisa assim, que sejam abertos ao público em geral, né? Mas eu preciso me inteirar disso e ver com o professor Carlinhos, né, Belchovski, que é o presidente do CEDERJ, né, como é que a gente pode imaginar isso. Mas eu acho que também é um outro caminho que a gente tem para divulgar, né, a nossa expertise nessa área de segurança pública para a população em geral, né? Bom, alguém tem mais alguma coisa para dizer, para perguntar, para falar? Não? Bom, eu queria dizer o seguinte, eu sou muito agradecido, né, aqui a equipe que trabalha no NEPEAC, né, e no NUFEP, o professor Fábio, coordenador atual do NUFEP, e porque, obviamente, nada disso que a gente está fazendo seria possível sem a colaboração dessas pessoas, né? Tanto do ponto de vista acadêmico, né, que é o caso da Lucia, que é a pessoa que elabora os nossos projetos e elabora os nossos relatórios, né, todos eles com muito sucesso, né, até hoje, quanto o pessoal de controle financeiro, né, que é o Lúcio e a Virgínia, e agora a Josi, né, que também são absolutamente fundamentais, né, para a continuidade do nosso trabalho, porque qualquer vício em qualquer prestação de contas bloqueia tudo, e como isso tudo está no meu CPF, né, então, bloqueou o meu CPF, bloqueia o diabo todo, da FAPERJ, do CNPq, da CAPES e tal. Então, eles são absolutamente, né, indispensáveis. E o trabalho que eles tiveram para fechar essa prestação de contas de 9 anos, né, 9, 7, 16, 7 anos, foi uma coisa infernal, né, e foi por isso mesmo que eu achei que tinha que adquirir esse sistema, né, para racionalizar isso, porque não é possível mais fazer isso de uma maneira... Inclusive, eles não contaram aqui, mas era o seguinte, por exemplo, ticket de viagem, né, que a gente precisa, negócio da boarding pass, né, bilhete, né, de embarque, cartão de embarque, tinha se apagado. 7 anos. Eles dão aquela porra daquele negócio transparente, né, e tal, se apagou. E como é que a gente vai comprovar agora? Porque o negócio de 7 anos atrás também, o cara foi para onde? Entendeu? Quer dizer, qual é a companhia, às vezes um negócio no exterior, tal. Então, foi realmente uma coisa, né, dantesca, né, o trabalho que eles tiveram que realizar, e eu agradeço muito a eles por isso, né? E, realmente, agora, né, esses nossos colegas aí, a Priscila, né, o Cláudio, o pessoal, o Antônio e o Jefferson, né,
são pessoas que estão também trabalhando para nos ajudar, né, a melhorar a visibilidade e a segurança, né, principalmente a segurança nesse sentido amplo, do nosso trabalho, né, que esse repositório, por exemplo, eu acho que é um negócio muito interessante, porque nos dias que corre, para nego desligar um negócio desse aí e, né, deixar a gente com um pincel pendurado na parede é mole, né? Então, eu queria agradecer a vocês também por terem vindo aqui, né, participar dessa discussão. Dizer, então, que agora, de tarde, os grupos de trabalho se reúnem novamente nas salas, porque aqui vai ter o evento no qual o Fábio está também presente como apresentador sobre ética, né, na pesquisa, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. E, depois disso, né, vamos fazer um encerramento aqui, né, com as sugestões que forem trazidas pelos grupos de trabalho, e, após isso, a nossa festa, que comemora o aniversário do professor Lene e comemora também a nossa reunião, né, e o fim dessa reunião, que eu espero, ano que vem, a gente possa reunir novamente, né, porque esse negócio de... Já estamos no 5º seminário, né, então eu espero que inclusive, a FINEP dá mais dinheiro quando você passa dos 10. Né? Eu estou jogando nisso, entendeu? Você tem que mostrar que já fez. Esse negócio é uma loucura, mas é verdade, entendeu? Eu, outro dia, quantas vezes já fez o seminário? Então, não, 4. Não, e 4 é pouco, não tem tal. Se fizer 10, então, aí a grana, entendeu? Certa, tá bom. Tem que jogar, né, o jogo. Obrigado a todos, então. Aí agradecer também o nosso querido Carlos ali, que está tomando conta da infraestrutura aqui do... Hã? Ah, tá. O do outro Carlos e o Dom Igor, tá bom? Também que estão nos ajudando. Né? E a Sônia também, né, que está aqui presente, porque o Lene já atribuiu o Cláudio à Sônia, não é isso? Já foi... incluída, né, nos agradecimentos.